Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, está no ar o Papo de Repórter, programa que vai ao ar nas manhãs de sexta-feira nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio. Estamos também no Instagram, @tvséculo, e no seculodiario.com.br, trazendo sempre um resumo dos acontecimentos do Espírito Santo, das nossas semanas, com um olhar crítico do Século Diário. Eu sou o Vitor Taveira, sou jornalista do Século Diário e estou aqui na companhia do cientista político André Carvalho. Bom dia a todos e todes, né? Mais uma vez é um prazer estar aqui no Século Diário, esse jornalismo crítico, responsável, que não deixa passar nada, né, aqui no Espírito Santo. Então a gente agradece mais uma vez a oportunidade de se fazer presente e colaborar com as reflexões aqui do programa Século Diário. André já é de casa, né? Quem acompanha o programa já deve ter visto algumas vezes ele comentar com a gente aqui. Convidamos porque o tema da semana é a prisão de um pré-candidato à Prefeitura de Vila Velha pelo PL, o partido de Bolsonaro, na mesma semana que teve buscas e apreensões que atingem diretamente a família Bolsonaro, né? Enfim, um noticiário político que está misturado com um noticiário policial aqui no Brasil e também no Espírito Santo. Estamos também aqui em clima de carnaval já um pouco, né, André? Já nos preparativos, porque hoje, sexta-feira, começa aí os desfiles do Carnaval Capixaba, então nós vamos trazer algumas dicas culturais no bloco de rolê. E antes, vamos ter o nosso tradicional giro de notícias. Bom, falando aqui na política dessa semana movimentada, o policial federal substitui André Garcia na Secretaria de Estado de Justiça. Essa mudança no governo estadual, o Rafael Rodrigo Pacheco Salaroli entra no lugar do André Garcia, que vai para o Ministério da Justiça, vai para o governo federal. A Assembleia Legislativa retoma os trabalhos já em ritmo de campanha para as prefeituras. 10 dos 30 deputados estaduais estão cotados como candidatos em seus municípios, com destaque para a Vitória, que tem vários pré-candidatos aí. Então, nessa reportagem lá no seculodiario.com.br, você encontra quem são esses deputados que estão postulando aí se candidatar a prefeitos. O tema certamente vai ecoar muito na Assembleia. Outra notícia é que partidos de direita fazem filiações para as eleições de outubro deste ano. Marcelo Santos, né, que é do Podemos, ele também tem uma influência muito grande sobre o PRD, né, o novo partido fruto de fusão, e está movimentando aí para apoio à pré-candidatura do Pablo Muribeca, deputado estadual para a Prefeitura da Serra. Temos também a notícia que o Ramalho vai para tudo ou nada entrar na disputa em Vila Velha, Coronel Alexandre Ramalho, estamos falando, né, que é secretário de Segurança Pública do Governo do Estado, até o dia 1º de fevereiro, anunciou que vai sair para definir melhor o seu rumo político. Se falava em Vila Velha, se fala também em Vitória, que ele poderia ser candidato, enfim. Com altos interesses eleitorais aí. Temos também em Cachoeira algumas novidades. A ex-secretária da gestão do Vitor Coelho articula a candidatura para o prefeito de Cachoeira. Estamos falando da Márcia Bezerra, que está migrando do Podemos para o PRD e tem se aproximado do grupo dos 3, que são candidatos aí que estão articulados e combinados de, né, saírem juntos nessas eleições. E também lá em Cachoeiro, a Rede de Sustentabilidade lança um empresário para a prefeitura. O partido vai ter que apresentar o nome de Wesley Correia ao PSOL, né, com quem forma a federação. A federação pode ter um candidato só, então isso vai ter que ser discutido ainda. Em Castelo, temos que o pré-candidato do PT no município vive um isolamento político. O lançamento da pré-candidatura, né, do André Casagrande deve ocorrer em fevereiro, logo após o Carnaval. E temos também a notícia que 10 prefeitos devem encerrar a gestão com gastos de pessoal acima do limite legal. A conclusão é do Tribunal de Contas, com base no painel de projeções que analisa receitas e despesas de pessoal. Tudo isso está lá no site do Século. André, você quer comentar algum desses temas especificamente? Acho que o fato que chamou mais atenção essa semana foi o anúncio da saída do secretário Ramalho, né, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo. Ele já vinha na frente da secretaria desempenhando um papel político, né, fazendo uma performance aí, construindo a sua pré-candidatura, né. Nesse sentido, ele deixou de cumprir suas competências, né? Um secretário que, ao invés de atuar na organização, na inteligência, tenta fazer aí, reeditar o papel
de um ex-secretário que também foi ser candidato em Vila Velha e virou prefeito da cidade. Então a gente vê Rodney isso, Miranda, o você tá Rodney falando, Miranda, né? a gente vê isso Exatamente. como assim, o lugar de fazer política não é na secretaria, principalmente na Secretaria de Segurança Pública, e um secretário que levou a lógica do enfrentamento e do combate, né? A gente sabe que é preciso ter ações enérgicas para manter a ordem, mas a gente sabe que é preciso também preservar o cidadão, preservar o morador, né, e garantir a segurança. E muitas das vezes o conflito aberto praticado pela direção do Ramalho, ela levou a população a situações de risco, né? A gente teve o caso ali do complexo ali da Penha, né? Onde a polícia fez abordagens assim perigosíssimas, né? Levando ali a risco, né? Tiroteio no meio de uma via extremamente movimentada, do lado de hospitais, de outros comércios importantes. Então, a gente avalia que a saída dele, ele está no lugar certo. Quer fazer política, tem que ser candidato e não estar à frente de uma secretaria de Estado fazendo política como candidato, né? Não é incoerente ser secretário e ser candidato, mas você ser um secretário candidato, isso não cabe no Estado democrático de direito, isso macula, né? Isso confunde as ações dos interesses pessoais políticos com, de fato, as políticas públicas, e a gente vê, né, a juventude ainda sendo vítima, né, desse conflito armado, né, conflitos pela cidade como um todo, e a gestão dele contribuiu um pouco para esse tensionamento, ao invés de trabalhar a inteligência, né, trabalhar se antecipando aos fatos, preferia percorrer, seguir e abrir o conflito aberto. Então, a saída dele, né, a indicação é que vá para Vila Velha, e vamos ver aí as cenas do próximo capítulo para analisar melhor essa confirmação, né? Nosso segundo bloco de notícias, temos que acordo em Londres deve sair em breve, avalia procurador em comitiva capixaba. Para o Guilherme de Castro, a repactuação e decisão de 47 bilhões de reais da Vara Federal são menos favoráveis aos municípios. Temos também mobilização busca reforçar ato em defesa do passe livre no transporte público. São mais de 20 organizações que já aderiram ao protesto que vai acontecer no próximo dia 7 de fevereiro, articulado principalmente pelo Diretório Central de Estudantes da UFES, o DCE, né? Tivemos um aumento recente da passagem e segue essa luta pelo passe livre. Outra notícia é que livro sobre 60 anos da ditadura terá 60 autores, sendo 7 deles do Espírito Santo, né? Cita o jornalista Nilmário Miranda, por exemplo, que é um ex-preso político, foi ministro também de Direitos Humanos e Cidadania, um dos autores, e vários capixabas também que estão citados nessa reportagem. Outra notícia é que esgoto degrada cinturão verde em área de preservação ambiental na Serra. Os moradores conectaram redes de esgoto à nascente, desembocando no cinturão verde e na praia de Costa Bela. Uma denúncia na Serra, e tem outra ainda que peixes aparecem mortos na Lagoa Juara. Né, segundo os pescadores, é a segunda vez em menos de 30 dias que ocorre uma grande mortandade no local. Temos também a notícia que a Prefeitura de Vitória apresentou um plano de dispersão e regras para os blocos. A gente já falou, né, desse tema. A Prefeitura criou aí um circuito da folia que vai levar os foliões até o Sambão do Povo, depois do último bloco, lá no centro de Vitória. O tema foi polêmico, né, vários debates, uma medida já agora no Carnaval, né, uma normativa que desagradou os blocos, e aí houve, ainda que tardiamente, um diálogo para solucionar essa questão. André, algum comentário? 2 comentários nesse bloco. Primeiro é sobre a manifestação que o DCE da Universidade Federal do Espírito Santo está liderando, conjunto com outras entidades. Antes de falar disso, a gente teve no final do ano o anúncio do fim do pedágio da Terceira Ponte. Aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, porque a gente viu vários, né, o próprio governador, secretários, deputados, né, sendo o pai da criança. Só que eu queria deixar registrado que essa é uma pauta do movimento social, do movimento estudantil, né, que é um desdobramento da luta pelo passe livre, da luta pelo direito de ir e vir, da luta por uma vida, né, sem tarifas,
que abarcou a pauta do debate da Terceira Ponte, foi motivo da ocupação da Assembleia em 2013, então há 10 anos aí da ocupação da Assembleia, o famoso Ocupa Alhes, que justamente fazia o debate pelo fim do pedágio. O governador Casagrande, né? É importante lembrar disso, e 10 anos depois a gente consegue uma conquista. Então, essa foi uma luta da sociedade capixaba, então é importante dizer que vale a pena lutar, e agora a luta é pelo tarifa zero, né? Um transporte que dê mais mobilidade, dê mais condições aos trabalhadores, aos estudantes, né? A quem precisa se deslocar pela Grande Vitória, tem melhores condições, e esse projeto aí é um projeto que já está acontecendo em várias cidades, né? Não tem nada de socialismo, quando muitos costumam dizer, mas é um debate pela mobilidade urbana. Então, o fim da tarifa na Terceira Ponte ele deve ser precedido do debate do tarifa zero. Acho que chegou a hora, né, do governo do Estado aí se comprometer com essa pauta, que é uma pauta histórica do movimento estudantil e da juventude capixaba. A outra é a questão do carnaval, né? O carnaval a gente tem ainda uma fragilidade, é um carnaval que ele já é antigo, o carnaval de rua de Vitória, porém ele, há uns 10 anos para cá também, ele foi ganhando novos contornos, principalmente com a liderança do Bloco Regional da Nair, que passou a mobilizar um outro público, passou a ser uma opção dentro do carnaval para quem quer ficar em Vitória, e dentro desse movimento novos blocos surgiram, né? Se mantiveram alguns blocos tradicionais, como o Bloco Galinha Preta, liderado pelo Mestre Tião, que também é mestre do Bloco Afroquizomba, ao qual eu faço parte, um alô aí para a galera, e um carnaval que vem crescendo. Porém, esse crescimento do carnaval ele ainda não está sendo acompanhado de políticas públicas regulamentadas na cidade para que isso aconteça de modo mais organizado, com mais tempo de preparação. Então, a gente teve um decreto que saiu no final do ano passado, foi motivo de debate, um debate que ampliou. Esse ano a gente conseguiu fazer um debate mais amplo e conseguiu avançar aí através do diálogo, do debate, do entendimento, com a participação dos blocos, de associação de moradores, associação comercial, os vereadores da cidade, o próprio Ministério Público, né, que entendeu que há um compromisso, né? Esse carnaval precisa de investimento, porque o folião que vai assistir um desfile de bloco, né, dos grandes blocos em Salvador, há um fomento para aquilo acontecer. O Carnaval de Blocos do Rio de Janeiro, há um fomento e acontece por todo o Rio, da Zona Sul à Zona Norte, para onde você vai, você encontra blocos. A partir das 6 horas da manhã. O Carnaval de BH, que tem pouco mais aí de 5 anos, já é um carnaval gigantesco, de São Paulo também. Então, hoje, falta estrutura de fomento aos blocos, que a gente reúne aí cerca de 180 mil pessoas nos 4 dias de carnaval, porém, são artistas, músicos, produção, trabalhadores aí que ajudam aí nessa cadeia para que os blocos saiam à rua, sem a remuneração. Então é preciso valorizar essa cadeia, é preciso valorizar o artista capixaba, é preciso que o Carnaval de Vitória cresça. E quando a gente fala que o Carnaval de rua precisa crescer em nível de profissionalismo, em nível de regulamentação, mas também é preciso alertar não só a capital, mas aos outros prefeitos das cidades que compõem a Grande Vitória, que o carnaval precisa se ampliar, é preciso ter mais alternativa no carnaval, porque a ausência de outros eventos no mesmo dia e horário dos blocos de rua em Vitória, ele tem gerado um estrangulamento do centro, porque quem liga a TV no sábado de manhã de carnaval, vê os blocos pipocando para tudo que é lado, ele vem para o centro de Vitória porque ele sabe que aqui vai ter. Então é preciso que esse carnaval cresça em Vila Velha, cresça na Serra, cresça em Cariacica, ajudando a levar essa diversão, essa alegria para toda a Grande Vitória e tirando o peso, né, desse boom de foliões que vem para o centro de Vitória. Então a gente acha que tem que vir, hoje tem uma dispersão,
O grande problema do carnaval está localizado na dispersão, pós a realização dos blocos de rua, com problemas de segurança, e os blocos já vêm defendendo, né, junto com a Amacentro, entre outros, defendendo o quê? Um movimento de dispersão, alternativas, né, para que quem vem para o Carnaval de Vitória e quer continuar na folia, ele possa ir para um lugar organizado, planejado para receber, tirando assim do centro de Vitória essa pressão pela folia, né? Então, hoje a gente está chegamos a um acordo com a prefeitura, né, os blocos chegaram a esse entendimento com a administração, o Carnaval vai acontecer e a gente espera que o ano que vem, o Carnaval do ano que vem, ele tenha um planejamento já a partir da realização desse Carnaval, para que os blocos possam se organizar, para que a administração possa se organizar, para que as associações, os representantes da comunidade também possam ter mais tempo para debater e fazer uma folia segura, uma folia que promova, né, a alegria, o entretenimento e sem prejudicar o morador do centro de Vitória e nem o meio ambiente, que isso aí é muito importante, né? Exatamente. Então é impressionante que isso não tenha hoje instituído, né, algum grupo, alguma esfera de diálogo permanente, né, que vá o ano todo, porque isso vai permitir uma normativa muito melhor. Parece que as normativas são feitas principalmente a partir da perspectiva da segurança pública, que é importante, mas não é só isso, né? Não é só inclusive assim, qual é a visão desses gestores que não fazem parte, inclusive, da construção do Carnaval, né? E aí revelando também quando ela é cientista política, folião e instrumentista. Isso, o ritmista do bloco Afrokizomba na caixa, e a gente sai também no bloco Galinha Preta do Mestre Tião. Então, vou só para dar mais algumas, antes de entrar no nosso assunto principal, lembrar que na nossa programação aí, né, do YouTube, das plataformas de áudio, temos entrevista com o projeto Serenata de Favela, falando do grande trabalho que eles fazem, né, na região aqui do Morro do Quadro, em Vitória. Tem como padrinho o César MC, né, eles falam um pouco do surgimento, do crescimento desse projeto. Conversamos também, né, falando em carnaval. Inclusive o hip hop é tema da Vai Vai desse ano. Da Vai Vai. O Carnaval do Boi Pintadinho de Muqui, né, que é um carnaval muito especial, tem 23 grupos, né, dessa prática. Material, né? Então é a entrevista do Raiz Capixaba que está nos nossos canais também. E no Politicast, que entra ao ar nesse domingo a partir das 9 horas, o cientista político João Galberto conversou para a gente falando um pouco das perspectivas para a eleição de 2024 no município de Vitória, quem são os candidatos, qual que é o jogo político, o que está em jogo nisso tudo. Fechando, então, vamos para o nosso assunto da semana. Bem, já falamos, né? A questão é o PL nas páginas policiais, se a gente pudesse resumir, né? E vamos começar com essa realidade local. O Tiago Oliveira do Nascimento começou a ser investigado a partir de uma denúncia de extorsão a um empresário indiano. Isso é muito curioso, né? É um caso de questão de criptomoedas, né? E ele esteve ali alguns meses tentando extorquir essa pessoa. No que entra as investigações, né? As buscas, a Polícia Federal encontra aí na verdade, foi o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do GAECO, do Ministério Público, né? Encontrou um forte arsenal de armas pesadas, enfim, diversas armas, instrumentos e tal, no qual ele não comprovou, né, ter como é que fala, a renda posse, compatível. né? E a posse legal dessas coisas. E ele, enfim, está preso, né? Inclusive, teve uma outra notícia que o juiz, o desembargador, que tinha sido escalado, se deu por suspeito e isso vai retardar o possível habeas corpus dele, pelo menos até sexta-feira, dia 2, né? Ele seguiria ali preso. Então, queria saber aqui com o André, né, como é que você vê o impacto. Você conhecia a figura do Tiago, estava se movimentando aí provavelmente pelas redes, né, pelos grupos bolsonaristas, se colocava como pré-candidato. Não sei se isso ia se ativar, mas agora fica mais difícil ainda, né? Não sei, esse povo é muito cara de pau, né? Então, mas assim, Tiago, a gente teve conhecimento da figura dele como
candidato a deputado estadual pela Rede de Sustentabilidade e o ato da sua filiação. Na verdade, na campanha ele nem tive muito acesso, mas pela notícia da filiação dele ao PL, uma cerimônia que contou com a presença do Magno Malta, que fez uma ligação de vídeo ao vivo, né, no meio do ato de filiação para o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro participa da filiação do Thiago ao PL em Vila Velha, né? É o candidato da família. E aí a pergunta que fica é isso: como que um candidato da família tem um arsenal de guerra em casa? Como que um pré-candidato a prefeito tem um aparelho de hacker em casa? Como que um candidato a prefeito que se diz do partido, né, da família e das boas tradições, estava extorquindo um indiano, né? Ele teve um relacionamento com uma pessoa, através desse relacionamento do Thiago, ele soube dessa pessoa do relacionamento extraconjugal do indiano e passou a extorquí-lo. Então, assim, que tipo de gente o PL está afiliando e que tipo de gente esse pessoal está lançando para administrar a cidade? Imagina uma pessoa dessa como prefeito de Vila Velha, né? Essa é a pergunta que fica, porque há uma retórica, o PL traz toda uma retórica, está todo momento nas redes, pautando, denunciando e etc., mas quando a gente desce a vida real, a gente teve uma semana marcada por quê? A Polícia Federal teve atrás do Ramagem, o escândalo da ABIN paralela, né? A Polícia Federal teve atrás do Carlos Bolsonaro, né? O filho de Jair, né? Na mesma semana, também Bolsonaro é convidado a Polícia Federal a prestar esclarecimentos pelo crime ambiental daquele vídeo, ele lá perseguindo a baleia, né, se aproximando, infringindo a legislação ambiental do país. Então, você vê, assim, foi uma semana que o PL foi marcado por uma série de denúncias que agora vem à tona. Né? Denúncias que não estavam avançando, por quê? Porque havia uma blindagem institucional, principalmente no Rio, havia um aparelhamento tanto da ABIN, um aparelhamento da Polícia Federal, já comprovado, inclusive com interferência nas eleições, e agora, sem essa proteção institucional, sem esse aparelhamento da máquina pública, né, um Estado paralelo, né, com braço armado, com braço de arapongagem, né, isso aí a gente viu na ditadura militar, você perseguir, procurar investigar pessoas sem estar dentro do processo legal, você promover escutas, né, a desafetos do PL, porque estão na lista, são desafetos do PL e membros da oposição, candidatos, né, o ministro Camilo foi um dos que teve aí a sua vida violada. Mas voltando aqui para o caso do Thiago e do PL, mostra-se, o deputado do PL tomou posse com uma tornozeleira. Né? Você teve, entre as prisões do 8 de janeiro, vários integrantes eram ligados ao PL, pastores. E o Assunção, pré-candidato aí à Prefeitura de Vitória. Né? Exatamente. Né? Então, a gente vê com muita preocupação esse tipo de banditismo na política. Então, estão usando a política, estão usando as proteções que o foro privilegiado desses cargos os assistem, né, para praticar crimes. Então, isso é inadmissível na nossa democracia. Parabéns ao Ministério Público pela investigação, por conseguir chegar, né, a desvendar toda essa narrativa, e o que espanta é ter um arsenal de guerra, mais de 3 armas de grande calibre, granadas, colete à prova de balas. Esse veterinário está trabalhando com o quê? Com rinoceronte? Ele está trabalhando com que espécie que ele trabalha, que ele precisa daquilo ali no dia a dia dele, né? Sem contar a lavagem de dinheiro, porque para receber o dinheiro oriundo da extorsão, ele comprou uma carteira de criptomoedas, operava por aquilo ali, passou a estabelecer negociações
de compra e venda de imóveis, um esquema muito bem conhecido da família Bolsonaro, compra a casa com dinheiro de caixa de sapato, né, para parafrasear o próprio Jair. Então, é desse tipo de gente que nós estamos lidando. Só de curiosidade, né, o Thiago Oliveira, como você falou, ele foi candidato a deputado estadual pela Rede, né, no caso, era o partido do Aldifax, né, que, como ele faz essa movimentação para a extrema-direita, e o Thiago teve 7.193 votos, isso coloca como segundo suplente, né, curiosamente, da Camila Valadão, né, por causa que ela é do PSOL e a Rede está em federação. Mas o primeiro é o Fábio Duarte, que também era um aliado do Aldifax, que foi derrotado para a Prefeitura da Serra nas últimas eleições, né, foi para o segundo turno e teve grande expressão. E aí a gente tem essa situação toda, né, do noticiário e a gente vê que as próprias fotos mostram o prestígio, né, que o Thiago tinha ali ao lado do Magno Malta, do Gilvan, dos grandes principais nomes do PL Capixaba, né? Ele aparece dividindo a mesa, né, com um certo destaque, né? Então, assim, não é uma figura menor, teve uma votação razoável também, e, enfim, a gente vê esse lance quer dizer, esse armamento pesado, que sentido faz, né? Exatamente. E a gente até hoje, assim, fica preocupado com movimentações que possam indicar, inclusive no campo já está acontecendo essa movimentação de protomilícias, né? Por causa desse armamento desordenado que acontece no governo Bolsonaro a partir de políticas intencionais de armamento da população civil, elas não foram totalmente resolvidas, né? Essas armas ainda estão na mão de muitas pessoas com interesses muito complicados, né? Pessoas muitas vezes com relações com problemas judiciais, com problemas diversos, né? Então a gente tem uma situação muito delicada. O que eu queria saber, assim, que ao mesmo tempo eu acho que é emblemático ter esse caso no Espírito Santo, né? Como você falou, revela muita coisa, enfim, mostra que há todo um alinhamento nacional, há toda uma capilaridade dessa política. Mas o fechamento do cerco contra o Bolsonaro, com esse evento, especialmente essa busca e apreensão contra o Carlos Bolsonaro, e isso também tem a ver com o caso do Thiago, porque às vezes a busca e apreensão, o pessoal está tão cheio de treta, né, que às vezes é por outra coisa, e a partir daí da busca e apreensão, se a polícia encontra o indício de outro crime, ela deve, né, nem pode, né, ela deve investigar também esse outro crime, né? Então tudo isso vai criando uma cadeia. E contra a família Bolsonaro, novamente, essa apreensão com Carlos, que liga o esquema da BIM, né, que ainda está... o governo Lula ainda tem que lidar com essa situação de que há muitos... nem vou dizer infiltrados, porque às vezes são pessoas que estão legítimas, pessoas que estão cometendo crimes dentro do próprio governo, repassando informações para os grupos bolsonaristas e tudo mais, né, para a própria família ali. Então a gente tem uma situação. Agora, esse cerco apertando cada vez mais, né? Eu queria saber como é que você enxerga essa posição do bolsonarismo, do Jair especialmente, mas do bolsonarismo em geral, nessas eleições desse ano. Haverá um enfraquecimento? Que papel você acha que pode jogar ainda? Pelo que a gente observa até hoje, desde o início do governo Bolsonaro, o governo atravessou uma série de escândalos, correto? Uhum. A pandemia, acho que foi o auge, né, da irresponsabilidade política administrativa, da falta de compaixão, né, com o povo brasileiro, né, os crimes praticados com compra superfaturada, com negócio de vacina. Então, tudo isso mexeu muito com a sociedade brasileira, porém, o seu público fiel se manteve fiel. Então, é preciso interpretar assim, que há um bolsonarismo forte e enraizado. Esse bolsonarismo, né, essa força política, o que ela desenvolveu? Ela capturou uma série de instituições da sociedade brasileira, incluindo as igrejas, né? Com todo respeito aos católicos, aos evangélicos, aos umbandistas, né, a todos aqueles que praticam e cultuam sua fé através das religiões.
o máximo respeito, não estamos falando dessas pessoas, mas o Bolsonaro conseguiu uma espécie de grupo ligado ao poder evangélico, né? Grupos que operam na prática de lavagem de dinheiro, né? Grupos que estão usando da fé do povo, e isso ainda é algo que mantém um certo estofo, uma certa base eleitoral, justamente no eleitor menos instruído, que vai ter na fé como o principal critério, muitas das vezes, para a escolha do seu voto. Tá? Então, assim, do outro lado, você tem o quê? O militarismo. Né? O Bolsonaro tem não só a ascensão dentro das corporações militares, né? Desde a polícia militar nos estados, na Polícia Federal, na própria ABIN, nas forças de Estado brasileiro, né? Como o Exército, a Aeronáutica, principalmente no Clube dos Aposentados, dos Agulhas Negras, que ali tem um bolsonarismo radicalizado, foi quem tiveram mensagens comprovadas dessas pessoas defendendo literalmente o golpe, e tem o braço miliciano, né? Então tem, fora do Estado também, um braço armado muito forte, que com a sua legislação, o Libera Geral das Armas no Brasil, se armou, né? Se armou, parte desse armamento foi vendido, estão aí nas comunidades, nas favelas brasileiras, porque foi negócio, e, ao mesmo tempo, você vê figuras do bolsonarismo armadas até os dentes, como o Bob Jefferson, que foi preso, jogou granada, atirou na Polícia Federal. Então, são esse tipo de gente que sustenta o bolsonarismo. Né? Então, hoje, esse desgaste do bolsonarismo ele é questionado. Ele é questionado porque a eleição foi ao segundo turno, foi uma eleição apertada. Né? Empresários comprando votos e promovendo assédio eleitoral dos seus trabalhadores. Né? Muitos casos, nunca se viu na história desse país, parafraseando Lula, tantos casos de assédio eleitoral no país, de vídeos gravados com diversos patrões obrigando, ameaçando, chantageando o trabalhador, dizendo que se o Lula ganhar a eleição, eles teriam que fechar. Então, assim, há um braço empresarial, há um braço militar, paramilitar, né? Militar, há um braço de uma parte da igreja evangélica liderado por falsos profetas, pessoas que estão fazendo política no púlpito da igreja, desrespeitando todos os princípios religiosos. Então, assim, eles têm hoje uma estrutura e construir um sentimento mitológico. Né? Hoje, o bolsonarista ele quer saber de denunciar o outro. Mas, voltando aqui para o caso do Thiago, cadê os bolsonaristas falando do fato do Thiago? Cadê o próprio Magno Malta, que fez a ligação com o Bolsonaro, se pronunciando sobre o fato? Cadê o Evaí de Mello, que está aí, tudo que o Bolsonaro posta, qualquer fake news que o Bolsonaro posta, ele reposta? Cadê o Evaí de Mello comentando esse fato? Né? E tem um braço político forte, eles conseguiram eleger muita gente, inclusive para se proteger dos processos. Então, hoje há uma estrutura de poder que ela não necessariamente ela vai se dissolver. O que está em jogo agora? São essas investigações. As investigações elas começam a avançar no sentido de identificar o núcleo político do golpe, identificar da tentativa de golpe do 8 de janeiro, identificar o braço intelectual desse golpe, dessa tentativa de golpe. Os financiadores já estão na mira, né? Então você vai avançando cada vez mais. Agora, com a investigação que envolve o Ramagem, que levou celular do governo, ele roubou, furtou, né? Porque não teve violência, furtou, né? Aparelho celular e notebook, né? Do poder público, da máquina pública. Então, são pessoas extremamente patrimonialistas que confundem a vida pessoal, privada, com a vida pública. E, na vida pública, atuam para quê? Para fortalecer
a vida privada. Então, assim, o objetivo estava muito claro, que era a tentativa de golpe, o não reconhecimento das eleições e a tentativa de golpe. Esse projeto não mudou. Eles vão continuar estimulando, tem uma base social organizada e fica aí um sinal amarelo. Vários candidatos, vários membros do PL estão virando candidato a prefeito na busca de ganhar uma máquina para se defender. Né? E, do outro lado, as investigações estão chegando a esses membros do PL. Então, como isso vai caminhar até maio agora, que é o período que fecha as filiações, né, partidárias, vamos ver se haverá migrações de novos candidatos, de novos quadros para o PL, e entre maio e outubro, que é quando as investigações podem ser concluídas, os inquéritos que estão tramitando na Polícia Federal, no Supremo Tribunal Federal, que agora ganha um reforço de Flávio Dino, né? Então, assim, esses fatos vão determinar muito mais do que essas pequenas ações aí que estão pequenas ações no sentido de não ser do núcleo central ainda do bolsonarismo. Mas o Ramagem e o Carlos Bolsonaro mudam, né, o que pode vir dessas investigações agora em diante, com a apreensão de equipamentos pessoais dos dois, podem ser reveladas aí muitas coisas, que pese que Bolsonaro tem a tática de mudar de celular, mudar de aparelho, ele tem toda uma estrutura também para se blindar desse tipo de investida legal da justiça. Bom, André, obrigado por essa análise aí ampla, né, da situação, realmente um cenário muito complexo. Vamos continuar acompanhando a situação e vamos passar agora rapidinho para nosso bloco de rolê com as dicas culturais. Para quem está ouvindo a gente agora aqui no dia de estreia, né, na segunda-feira, esse dia 2 de fevereiro, que é o dia de Iemanjá, acontece a 41ª edição da festa de Iemanjá em Vitória, né, a primeira vez incluída dentro do calendário oficial do município, depois de um projeto de lei do vereador André Moreira, do PSOL, que foi aprovado pela Câmara de Vitória em novembro passado. Então, esses festejos acontecem ali na Praia de Cambori, principalmente perto, né, na proximidade do Pier de Iemanjá, que tem a figura dela, né? E então acontece a entrega, né, dos balaios. Vai ter um cortejo a partir das 14 horas do barracão, o barracão da Mãe Neia, né? Vai chegar 15 horas lá na praia, onde vai ser realizada essa gira. As informações são da coluna Culturarte, da Elaine, e ela dá uma dica também, né? Porque os festejos continuam, né, à noite, muitas vezes nos barracões, nos terreiros, e por volta das 20 horas começa a gira no barracão da Mãe Neia, lá no bairro de Fátima. E a dica da Elaine é chegar cedo, né, bem antes das 20 horas, para conseguir um lugar para sentar e tudo mais, porque fica bem cheio, né? Depois tem alguns quitutes que são servidos de comidas tradicionais. Então é uma festa realmente muito bonita que vem acontecendo todos os anos lá em Cambori. Também lembrando que na própria sexta-feira, né, nesse dia 2, também acontece o início dos desfiles do Carnaval Capixaba, né? O grupo A começa às 22 horas de sexta-feira, o desfile começando pela Andaraí, seguido pela Mocidade da Praia, Imperatriz do Forte, São Torquato, Império de Fátima, Barreiros e Independente de Eucalipto. E aí temos no sábado, dia 3, o grupo especial, né, que são as escolas que disputam o título do Carnaval Capixaba, a partir das 22 horas, entra na Avenida Novo Império, depois de Cutuquara, Boa Vista, Mug, Chegou o que Faltava, Unidos da Piedade, pega no samba, né, vai até de manhã, a previsão é que a última escola entre já amanhecendo, né, já mais de 6 horas da manhã. E no domingo, fechando, temos o grupo B, né? É um dia um pouco mais curto, começa mais cedo, termina mais cedo, às 8 horas começa e vai até às 23 horas mais ou menos. São menos escolas, são 5 a chegar mais: Rosas de Ouro, Mocidade Serrana, União Jovem de Itacibá e Tradição Serrana. Temos também essa semana no interior, né, uma das programações da comunidade de Tirol, que fica em Santa Leopoldina,
a mostra de cinema curta a noite inteira. Bem interessante essa programação. Começa no sábado, dia 3, a partir das 18 horas até 1h da manhã, tem exibição de vários curta-metragens, são 10 curta-metragens, né? Tem também uma palestra sobre conteúdo audiovisual, e aí tem forró, tem feirinha gastronômica, várias atrações, aí um rolezinho legal também, para quem quiser, né, sair, de repente, de outros municípios no Alto também. Tirol? No galpão da Pousada Ecológica do Tirol, Estrada Franz Bauer, no distrito de Tirol, Santa Leopoldina, com entrada gratuita, né? Mais informações, quem quiser, no perfil da Satírica Filmes, no Instagram. Temos também uma novidade aí para a semana que vem, a orquestra com o tema Passado e Presente, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, que é conhecida como OSES, né, pela sigla, estreia a sua temporada 2024, vai ter 2 apresentações na quarta-feira, dia 7, e quinta-feira, dia 8, às 20 horas, lá no Teatro Glória, né, no Sesc Glória, no centro de Vitória, regência do maestro Helder, com a participação como solista convidada da Érica Ribeiro, que é uma pianista que foi inclusive indicada ao Grammy Latino de 2022, uma importante premiação, né, da música internacional, com o melhor álbum de música clássica. Então a Érica Ribeiro vai estar lá como solista e a orquestra, claro, também tocando lá. Então, quarta e quinta-feira, a partir das 20 horas, os ingressos podem ser adquiridos, né, no Sesc Glória e também pela internet. Então, essas dicas. Algo mais, André, para fechar? Obrigado pela presença, já agradeço também novamente. No mais, agradeço novamente aqui a presença, o convite. Sempre é um prazer estar aqui fazendo esses debates. Palpite para o Carnaval, você quer deixar? Quem vai levar essa? Meu palpite vai ser de coração, com todo respeito acho que é o mesmo que o meu, às agremiações, né, do Carnaval de Vitória. Acho que vai ser um espetáculo bonito. A disputa, pelo que a gente está sabendo aí, ela vai ser pesada, mas eu quero destacar aí a força e a garra da Piedade, né? Com o enredo Quilombo Piedade, que fala da história da sua comunidade, da sua constituição. Um processo desde 1986 que a escola é a maior vencedora, né? Com maior 13 vencedora. Títulos, mas há um jejum longo aí. E está com um jejum longo, né? E agora está com sede de gol. Nós tivemos domingo passado a descida da Piedade, foi algo bonito, sensacional. Trouxe muita gente para a rua e a gente vê que a comunidade voltou para a escola, o clima está de quilombo, está quente, o pessoal está animado, está uma escola bonita, o barracão está funcionando, pelo que eu tenho informação, a todo vapor para apresentar carros alegóricos maravilhosos, fantasias e a força do povo, né? O Quilombo Piedade, ele vai para a avenida para disputar esse carnaval. E o fato da Piedade chegar com essa autoestima na avenida já é uma vitória, ela já se torna campeã, porque a gente vinha aí de uma escola que muitas vezes ela não estava com essa força, faltava a força da comunidade, que ela acabou se distanciando. Então ela volta para o berço e a comunidade vai levar o título, empurrando aí a bateria nota 10, Mestre Tereu, bateria toda ritmo forte. Né? E é isso aí, nós estamos aguardando, né, poder gritar esse título aí de campeão novamente, mas se não vir, né, a gente quer que tenha um bom carnaval, sem nenhum problema, e é isso aí. Tá aí o palpite do André, né? Mas para não acusar a gente de clubismo, aí quem quiser também comente, deixe nos comentários aí, comente, mande aí a sua escola favorita, seu palpite, sua opinião sobre esse carnaval, que seja muito bonito, que seja tudo em paz, tudo maravilhoso, que as escolas, né, consigam fazer também, não ter nenhum problema, porque, né... Lembrando que ano passado a gente teve um assassinato, né, trágico de um jovem, o filho da vereadora... técnico, né? Do filho da vereadora Patrícia, né? Então já está fazendo um ano que aconteceu isso, então a gente precisa de mais, assim, o carnaval é um debate de cultura popular, não tem outra discussão que a não ser o fortalecimento da cultura popular, e para que ela aconteça é preciso segurança, né? É preciso organização, e a gente espera que todos que venham, né, para o sambão, venham na perspectiva de curtir o carnaval, de aplaudir a sua escola, né, de se encantar com os enredos, com as músicas, com as comissões de frente, enfim, é isso que a gente espera. Vamos lá, sexta-feira, sinal amarelo e daqui a pouquinho sinal verde. 19 horas estaremos lá na abertura do carnaval com um bloco Que Loucura,
né? Fazendo Muito bem, o mais bloco uma da vez saúde mental. isso, Arrasando. exatamente. Muito bem. Compareçam. Até logo. Papo de repórter. Papo de repórter. Papo de repórter. Papo de repórter.